Bom, eu sou o André Chamusca. O pessoal costuma me conhecer por Chamusca mesmo, sobrenome, né, mais comum. Eu sou casado com a Nara, né? Nós dois juntos temos 2 filhos, o Bernardo e o Sebastião. Eu tenho um filho mais velho ainda de um outro casamento, o Vicenzo, que está com 15 anos. Então eu tenho um de 15, um de 10 e um de 6. Bom, eu e a Nara, a gente veio de uma experiência, né? Eu sou gaúcho, ela é baiana. A gente vem de uma experiência lá em Salvador, né, onde eu morei 11 anos, de atuar em treinamento e capacitação. E a gente, por motivos de vida, de repaginar a vida, né, a gente decidiu migrar para Florianópolis, onde hoje é a nossa base, né, onde nós moramos. E nós tínhamos uma experiência acadêmica já de muitos anos, né, tanto ela quanto eu dando aula em universidade, e em consultoria e treinamento. E aí resolvemos levar para Florianópolis esse nosso negócio. No primeiro momento a gente teve uma dificuldade porque Florianópolis se mostrou uma cidade um pouco mais resistente, né, aos forasteiros, digamos assim, né, a quem vem de fora. Então tinha um mercado um pouco mais fechado. E isso fez com que a gente tivesse uma dificuldade de entrada nesse mercado. Então os primeiros anos foram realmente um pouco mais difíceis. Logo em seguida, eu consegui iniciar um trabalho junto a uma startup, né? Florianópolis é um polo de tecnologia, né? E foi a minha primeira relação com o mundo do marketing na prática, né? De maneira mais intensa, porque essa era uma startup de marketing de conteúdo. Então eu precisei, na prática, eu atuando como gerente de projetos, que é a minha formação original, na prática ali, começar a entender esse movimento do marketing digital, isso lá em 2016, 2017. Em paralelo, acabaram que os projetos de consultoria que a gente desenvolvia, eles também começavam a ter cada vez mais nos escopos desses projetos, né, que a consultoria era um modelo mais focado em gestão, melhoria de processos, começaram a aparecer mais vezes a necessidade, demandas de marketing nos projetos. E a gente percebeu, poxa, a gente está ganhando corpo nessa área, está desenvolvendo isso, a gente tem que se profissionalizar, né, especializar nisso. A virada de chave foi quando uma das empresas nos convidou para assumir e desenvolver uma área de comunicação dentro da empresa, que a gente prestava consultoria, né? E aí foi um desafio muito interessante, uma empresa grande da cidade, né? A maior da cidade naquele segmento, né? No caso de direito, advocacia, o maior escritório de advocacia da cidade, e a gente desenvolveu esse trabalho, né, de implementar a área de comunicação e marketing. Nisso, em paralelo, surgiu uma indicação para assumir também a área ou lançar a área de marketing de uma outra startup que estava iniciando na cidade. E aí a gente, né, percebeu, então, novamente, reforçou essa necessidade de profissionalização. E foi aí que, ao buscar no mercado, né, oportunidades ou maneiras de especializar, é importante falar que, em paralelo, a Nara também já desenvolvia, já tinha se aprofundado no mercado de marketing digital, especialmente no que diz respeito a infoprodutos, mentorias, né? E o mercado dela, o nicho dela era mães, né? Como mães poderiam empreender nesse mundo digital. E aí nós dois, então, em paralelo, cada um com o seu nicho dentro do marketing, a gente foi buscar um modelo aí de profissionalização. E aí, buscando no mercado, surgiu a Enexus, né? E isso, então, hoje, a gente está com 1 ano e 2, 3 meses aí de licença. Eu costumo dizer que a gente usa muito isso no universo de startup, né? Depois que eu introduzi isso na minha vida, mas tem uma palavra que é muito comum, que é a palavra pivotar. Então, assim, a gente pivotou, mudou o nosso modelo de negócio, fez uma guinada, né? E o marketing, que antes era um braço da nossa consultoria, ele passou a ser o ponto focal global, né? Então, 80% da atuação hoje é focada em marketing do nosso trabalho. E com a Enexus a gente ganhou coisas que nós, enquanto empresa pequena, que éramos só eu e ela, né? Nós não tínhamos, portanto, capilaridade, a gente não tinha portfólio, porque nem tudo a gente sabia fazer. Ainda que não soubesse fazer, podia contar com freelancers, com equipes, né, momentâneas, mas isso tinha ali, digamos, uma eventual dor de cabeça, de ficar administrando diferentes agendas, pessoas que nem sempre estavam disponíveis, né? Que é o desafio de muito empresário desse segmento. Além disso, se vincular, se conectar a Enexus permitiu que a gente tivesse ali no sistema de EAD, de capacitação,
a gente tivesse uma capacitação focada, direcionada na atuação em marketing, que capacitações genéricas talvez não tivessem tão direcionadas, né? Então isso foi um diferencial para a gente também assumir a licença. Além da capilaridade, além dessa capacitação, uma outra coisa que era importante é a gente ter uma certa autonomia, né, junto à atuação. Porque a iNexus não foi a primeira oportunidade que a gente identificou no mercado. Há outros concorrentes no mercado, porém o diferencial da iNexus é que, por não ser um modelo de franquia e sim de licença, ele nos dá exatamente essa autonomia e essa liberdade que nós temos para seguir com os projetos, por exemplo, que nós já tínhamos de consultoria e que não estão hoje no escopo da iNexus, né? Coisa que com uma franquia tradicional nós teríamos certas restrições, digamos. Isso, sem dúvida, foi um grande diferencial. Outra coisa que é importante é que eu, por ser da área de processos, né, de gestão, de projetos e processos, eu gosto de tudo muito sistematizado. E a iNexus nos ofereceu, então, esse sistema robusto que ela tem por trás aí de operação, que permite que a gente atenda toda a jornada do cliente. Então, né, desde a entrada no funil, né, se transformando aí em lead, oportunidade, até o fechamento, conversão, gerenciamento de propostas, né, gerenciamento de temperatura do lead, de oportunidade, fechamento de contrato, e depois que o cliente faz o onboarding, que ele entra, que ele que ele nos contrata, a gente faz gestão de tarefas, faz a gestão dos projetos que a gente tem internamente, a comunicação com o cliente. Então, assim, esse era um sistema, era um modelo que nós não tínhamos encontrado no mercado, né? E a produtividade ela aumenta muito porque a gente não precisa ficar gerenciando em planilhas que não se encontram, né? Ou sistemas diferentes que não se integram, né? Então, esse foi um tremendo diferencial. Então, hoje, com um ano de franquia, um ano e pouquinho, né? Surgiu, então, recentemente agora, o convite para integrar aí o que eu brinco com o pessoal, que é a iniciativa dos Galácticos, né? E essa iniciativa, ela foi novamente, se já tinha havido essa pivotada lá atrás na carreira, embarcar nessa iniciativa foi de novo uma pivotada, né? Dessa vez a gente pôde criar novas perspectivas ou identificar novas perspectivas de crescimento mais dinâmico, mais processual, mais escalado, né? E mais rápido, mais intenso também. Pois é, essa é uma pergunta interessante, porque tem uma frase que eu costumava dizer sempre para os clientes e que o Renner, né, um grande aí visionário, né, desse processo todo, costuma também reforçar, né, nas nossas conversas aí e mentorias, nos encontros com toda a turma. Que é aquele princípio que se vê lá no filme da Alice no País das Maravilhas, né? Então, se você não sabe, né, onde você quer chegar, em qualquer caminho serve, você está aí, né? É o princípio do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Tem um momento para isso, quando você está na farra, tranquilo, mas de modo profissional você tem que ter um objetivo, né? Tem que ter uma meta muito clara. E entrar para os Galácticos, ela permitiu isso. Visualizar essa meta de maneira mais tranquila. Então, hoje nós tínhamos ali um faturamento ao longo desse último ano, né, que ele precisava de um incremento e que a gente percebeu ao longo dessa jornada que nós tínhamos um papel fundamental para fazer isso acontecer, né? Não dá para acreditar também que, poxa, contratei a iNexus, então agora vou aqui esperar tudo fazer por mim, né? Não é assim que funciona. Tem uma parte importante do trabalho a ser feita por nós. E hoje eu vejo, por exemplo, que a gente tem condição de até o fim do ano crescer 5, 6, 7 vezes, né? Que era, preciso confessar, não era uma perspectiva no início do ano. Então, na virada agora de ano, né, não era uma perspectiva clara para a gente. A gente sabia que estava no ambiente certo, a gente sabia que a gente estava com uma ferramenta, com uma estrutura interessante, mas não tinha clareza de que isso era possível ao longo desse ano, né? E esse último mês, né, ontem completou um mês dessa jornada aí intensa. Aí sim, a gente pensou, olha, a gente vai quintuplicar, sextuplicar aí o nosso resultado até o final do ano, sem dúvida. Se hoje a gente tem um faturamento aí que está
em torno de 15, oscila entre 15 e 18, né? Fazendo essa matemática que eu falei, de 5, 6 vezes, ela vai chegar aí nos 80, 100 mil aí, sem dúvida. Eu acho que é bem o que eu comentei lá no começo, né? Florianópolis tem essa característica, né? E eu me sinto muito à vontade de falar disso, porque eu também sou do Sul e reconheço, né, que no Sul é uma característica mais predominante, né, sem nenhum tipo de bairrismo, mas é uma característica mais própria do sulista mesmo, né, essa de restrição, essa menor abertura, digamos, né. Talvez eu tenha me surpreendido com isso, porque como passei tanto tempo fora, né, de Porto Alegre, que é onde eu nasci, ao voltar eu me surpreendi com isso. Passei 11 anos em Salvador. Salvador tem um outro ritmo, né? Tem uma outra dinâmica e imaginei que pudesse encontrar esse modelo. Não encontrei, né? Foram momentos difíceis no começo. A gente passou por muita dificuldade. O nosso caçula, ele foi diagnosticado com uma série de doenças logo depois do nascimento, teve um parto difícil e a gente passou os primeiros meses com muito problema de internação, um ritmo assim, né, muito difícil. E posteriormente ele foi diagnosticado com autismo e a gente precisou dedicar muito do nosso tempo para o tratamento dele, né? Hoje, felizmente, com 6 anos ele desenvolveu bastante, ainda tem para desenvolver, mas já desenvolveu bastante. E como eu falei lá atrás, a autonomia que a gente buscava com esse tipo de trabalho era importante por isso. Hoje nós não há a menor possibilidade da gente ter uma carreira ou voltar a ter uma carreira CLT, né? Nos moldes que a gente hoje precisa e quer a nossa vida, não temos como fazer isso. Porque as crianças têm um ritmo de terapia, de atendimento, né? E a gente precisa dedicar esse tempo a eles. Então essa qualidade de vida em família ela passou a ser uma coisa fundamental para a gente. Para aí convergir aí agora para a lógica da iniciativa dos Galácticos agora, esse novo programa que a gente acabou de embarcar, esse programa ele tem um diferencial em Nexus em si. A licença já tinha uma série de diferenciais muito favoráveis, muito competitivos e que a gente tinha, né, muita gana, muita tesão por eles. O Grupo dos Galácticos agora, participar desse programa, ela está se mostrando uma possibilidade de um crescimento muito grande, porque nós somos ali, hoje somos em 7, esses 7 têm competências múltiplas, competências diversas, né? Eles têm competências complementares e o ponto forte de um, eventualmente, é a carência de outro e há uma sinergia muito grande do grupo. Acho que a palavra de foco é essa, assim, é a sinergia. Então, a força de cada um somada, né, ela não é tão grande quanto a força do grupo inteiro junto. Então, ali a gente tem criado uma sinergia e um ambiente de colaboração muito grande. Então, para mim, sem dúvida, isso hoje, né, tem sido o maior diferencial e o prazer de estar participando desse grupo. Bom, para quem está chegando agora, né, eu diria, ou está pensando em se associar, está pensando em se licenciar, adquirir a licença, integrar esse grupo, né, esse ecossistema, eu diria que, bom, se o que eu já falei aqui já não for o bastante, eu vou ser repetitivo porque é algo que eu acredito muito. É um ambiente de absoluta colaboração, absoluta sinergia e de muita competência individual somada. Tá? Então, eu sem dúvida tenho as minhas habilidades, né, que são lá 17, o outro tem 14, outro 23, outro 19, algumas são as mesmas uns dos outros, mas esse ecossistema, ele tem uma força absurda. E se eu pudesse então complementar aquilo tudo que eu já disse, né, desses benefícios de fazer parte desse grupo, né, de poder, né, desde o básico, que é ganhar capilaridade, ganhar portfólio, ganhar a chance de terceirizar aquilo que você, enquanto urgência, que muitas são, como eu já fui lá atrás, você não ter condições de absorver um job, um projeto, porque aquele cliente quer contratar com a mesma empresa. Só que você não faz aquela fatia do bolo. E aí você perdeu um contrato de 100 porque você não fazia 5 do projeto. Aqui não, aqui você tem condição de fazer toda a terceirização, atuar naquilo que você gosta, assumir a produção do que você gosta, terceirizar o que você não tem habilidade ou tempo ou desejo de fazer. Mas eu diria uma questão a mais ainda.
já que você falou de caráter visionário, né? Que o Renner tem e que o Renner nos impulsiona a ter também, eu acho que essa iniciativa, esse movimento Galácticos, Estelares, e que está se propagando aí por esse universo todo, nos diferentes universos, né, que cada galáctico está compondo, é o começo do negócio. Tem coisa grande vindo por aí, tem coisa do ponto de vista de escalada, do ponto de vista de crescimento, e é um crescimento sustentável e sustentado. Já é sustentado porque tem uma estrutura, tem uma solidez, tem um modelo, tem um processo. E é sustentável porque tem essa energia toda, né, que vai possibilitar isso, propulsar isso aí. Então tem coisa grande vindo por aí. E eu quero fazer parte disso. A minha mensagem agora, então, ela vai olho no olho. Porque 3 anos atrás, eu e minha esposa estávamos passando por uma situação absolutamente difícil. Muito, muito difícil. Questões de saúde que impactavam nos aspectos financeiros, que impactavam no dia a dia, na rotina do casal, no relacionamento. E o profissional é uma fatia dessas, né? Compõe esse nosso ser integral. E a gente já pensou em desistir N vezes. E o que nós encontramos aqui na Inexus, na família Inexus, ela permitiu muitas vezes, a gente se reencontrar, identificar aquela luz no fim do túnel, né? Tá muito batida essa expressão, mas identificar aquele fio de esperança e falei, cara, esse aqui é um caminho que é possível, dá para trilhar e a gente tem capacidade. Então a mensagem que eu digo é, acredite, existem ferramentas, existem métodos, existem pessoas dispostas para ajudar. E eu sou uma delas, inclusive. Eu e a Nara, aqui na nossa licença, e toda a equipe que está aí por trás está disponível para ajudar vocês. Conta com a gente. E, como eu diria, né? Esse ano vai ser o único título que o Grêmio vai ganhar. Contente-se com isso e acabou. Acabou.